Escorpião. Escorpião, esse mês de maio é um mês importante, porque grandes mudanças acontecem aqui para nós, né? E vão impactar em todos os signos. No caso de vocês, a primeira carta que sai é a carta da força. E ela traz, então, uma maior vitalidade, ela traz uma energia sensual. Sabe aquele período onde eu estou atraindo as pessoas sem nem me esforçar para isso? E ele mostra aqui, na casa dos romances, a possibilidade de um novo relacionamento ou de, como é que fala? Estabelecer um relacionamento, ficar um relacionamento, não é um casamento, mas é uma relação mais estável, mais comprometida, é isso que eu quero dizer. E ele fala nessa possibilidade de extensão das relações. Como se vocês hoje estivessem vivendo um mundo muito restrito, muito pequeno, por falta de projetos a médio e longo prazo. Então ele diz assim, está na hora de olhar os projetos a médio e longo prazo. Então ele mostra curas emocionais, uma maior versatilidade, deixando o que não serve mais para o passado e, apesar das incertezas, um olhar para o novo. Crescimento, uma grande inquietação, mas ele fala, apesar de vocês estarem nessa luta interna, o valor é o que realmente eu quero de um relacionamento. Quem é o outro na minha vida? O que eu quero a partir deste relacionamento que eu estou vivenciando? E aí ele mostra tudo que for feito por escrito é favorável, e ele pede para que você escolha não deixar esse mundo tão pequenininho. Sabe naquela coisa de casa-trabalho, casa-trabalho? Ele fala ampliar essa visão de mundo, tirar uma lição de tudo isso, e outra vez a carta que sai na casa 4 é uma carta de comprometimento afetivo. Então, assim, a possibilidade de se estabelecer uma relação mais comprometida, mais estável, com a proteção espiritual, ele fala, é um momento de renascimento. Então, esse olhar com o outro, ele vai fazer vocês reavaliarem e definirem. A carta do Sol, quando aparece nos romances, ela também é a carta dos filhos. Então, se a gente estiver falando de romances, ela abre a possibilidade de um romance novo. Mas, se a gente estiver falando de filhos, ela vai dizer um contentamento para um filho, um sucesso, alguma conquista do filho, ou ele mostra aqui um novo relacionamento chegando, uma nova oportunidade diante de extensão de relações. No trabalho, no dia a dia, vocês mais quietos, mais reservados. Ele fala, é uma mudança para melhor, alguém chega e fala algo para vocês. E ele diz assim, é um momento em que vocês estão lutando com o próprio ego, porque no trabalho, de alguma forma, vocês estão se sentindo isolados. Então, existe uma reavaliação, um repensar o que está acontecendo no dia a dia. Essa carta também pode indicar, se não estivermos falando de trabalho, questões de saúde, e aí ele diz assim, mais rígidos, né? Pode ter problema de coluna, pode ter problema, sei lá, um torcicolo, algo que eu não quero ser flexível, né? E aí ele traz isso também. Ele fala de um equilíbrio emocional e espiritual, deixar para trás algo que se dedicou por muito tempo. E aqui ele mostra
uma preocupação com uma figura feminina. Pode ser a mãe, pode ser uma colega de trabalho, alguém com quem você se relacione ou alguém novo que vocês possam conhecer. Também pode indicar um planejamento mais a médio e longo prazo. Por exemplo, um relacionamento que chega e vocês vão planejar uma viagem ou planejar como é que fala? Um casamento mais a médio e longo prazo, ou planejar morar junto. Essa carta fala em planejamento a longo prazo. E aí ele mostra papéis, contratos, conflitos com situações que trazem aflição psicológica, ponderando e avaliando a questão emocional muito forte aqui por preocupação financeira, mas ele mostra um crescimento, sabe aquilo, a gente planta aquela semente está crescendo, e aí ele mostra favorável a viagens longas, favorável a novos estudos, novos cursos, algo mais criativo, algo diferente, talvez uma viagem que possa ser de maior satisfação, mais distante. Ele fala uma boa estrutura no profissional, vocês sendo inclusive ouvidos, estruturados, sedimentados, né? Ele fala muitas vezes não se sentindo preparado para a posição que vocês estão, isso trazendo um certo estresse, mas a carta diz que vocês estão estáveis e preparados sim. O que está faltando é projeto a médio e longo prazo. Então, por exemplo, mudança nos amigos, mudança no grupo com quem eu me relaciono. E ele mostra o quê? Uma nova estrutura emocional. É muito emocional a médio e longo prazo, como se vocês precisassem de novos amigos, coisas diferentes para fazer. E aí ele mostra, olha, ou é uma casa, ou é um negócio, mas algo que no inconsciente traz um momento de transformação. No jogo ainda não mostra mudança de casa, mas aquela carta indica um relacionamento estável. Então, este ponderar o relacionamento, eu, o outro, o que eu vou fazer em termos de relação, isso vai acontecer sim, tá? E aí, vamos ver aqui no tarô da Lua o que ele traz, né, como para acrescentar nesse jogo, ou diferente aqui que ele possa mostrar sobre esse momento do escorpião que vai olhar para si e para as relações. Outra vez ele traz uma carta de poder, de iniciativa, de brilho, das pessoas estarem te enxergando. Ele fala na questão financeira, o se organizar, Essa carta ela indica assim, sabe? Eu sei o quanto eu preciso trabalhar, mas eu vejo resultados do meu trabalho. Então é uma carta de resistir, de estar pronto para o próximo passo, né? Porque a abundância chega, ou pela associação com alguém, ou por novas oportunidades, uma criatividade maior, algo diferente. Outra vez ele traz inícios novos em relacionamentos ou inícios novos para os filhos, mas é um momento de muita satisfação pela criatividade, pela fertilidade. No trabalho, no dia a dia, a necessidade do equilíbrio ele traz aqui. Outra vez ele fala do medo relacionado a essas associações, a quem é o outro na minha vida, então esse olhar vai ser muito forte nesse período que entra aí. Ele fala usar o lado racional para poder fazer essa transformação, procurar ser menos emocional e mais racional, acessando o conhecimento, buscando quem sou eu, o que eu quero para mim. Pode ser uma consulta de astrologia, uma consulta de tarô, essa busca pela espiritualidade, que é o autoconhecimento. No trabalho, um momento de ação.
A médio e longo prazo, ainda sem planos, sem saber, então ele confirma essa outra leitura, e ele diz assim, a necessidade de nutrição, de fazer algo que me empolgue, algo que me motive de alguma forma. Então vamos ver o que esse outro tarô traz aqui, para a gente poder fechar o jogo. Vamos ver o que ele orienta. Olha, ele fala outra vez dessa energia de força, de empolgação. Muitos de vocês podem resolver fazer exercício físico, entrar na ginástica e buscar mais atividade física mesmo. Ele mostra nos valores as relações de vidas passadas, que vocês muitas vezes entendem essa afinidade. A possibilidade de viagens curtas, aqui bastante favorável. E um momento novo, de aventura nova, ligado à casa, ao lar. Muitos de vocês precisando entregar, sabe? Não querer ficar tanto no controle. Deixar as coisas acontecerem e buscar os seus sonhos. O que é importante para vocês? O que eu gostaria, né? Porque o outro no jogo aparece como uma grande aventura. Então, vocês vão ter a possibilidade de conhecer alguém que pode indicar como algo totalmente inesperado, novo, e uma grande aventura aí. Sair desse condicionamento, né, de achar que só pode isso, só pode aquilo, se abrir para o novo, abrir para uma nova vida, de novas possibilidades, e não ficar no sofrimento, no isolamento. Ele fala que com relação ao trabalho existe um cansaço mental. Acho que é por isso que precisa dessa nova vitalidade e dessa transformação. E essa transformação, ela vai se dar quando vocês entenderem qual é o projeto, sair desse apego ao passado e entender qual é o meu projeto. Nem que seja assim, eu quero fazer uma viagem. E aí seria um novo projeto que vai me dar um novo ânimo. Então vamos ver qual é a carta de encerramento para vocês de Escorpião esse mês. Atentos aí a quem é o outro e quem sou eu, né? Meu corpo, minha vitalidade. A carta diz assim: eu aceito e agradeço por tudo que aconteceu, pois me trouxe até aqui. Mas no meio da encruzilhada foi Deus que se mostrou pra mim. Sem placa, luz ou imagem, só na flor e no espinho que sempre estiver.